Próximo presidente tomará posse no começo de janeiro, ou Lula ou Bolsonaro. Bolsonaro continuará lá, o Lula voltará. E o novo Congresso começa a trabalhar em fevereiro. Então, em fevereiro, nós teremos 19 representações partidárias na Câmara dos Deputados. É a menor, ou seja, o menor número de representações partidárias desde 2002. Na última eleição, em 18, houve a eleição também, claro, para toda a Câmara e para 2/3 do Senado. Agora 1/3, naquele momento 2/3. E quando começou a nova legislatura, eram 30 legendas partidárias. É claro que a cláusula de barreira, embora tenha sido atenuada por alguns mecanismos que o próprio Congresso foi desenvolvendo nos últimos tempos, alguns dribles na cláusula de barreira, ela ainda tem consequências, ela sofreu reveses, o projeto original era melhor, mas ainda existe e prevalece. E também o fim das coligações proporcionais, embora tenha surgido um novo fenômeno estabelecido pela legislação, que é a federação, e que estabelece, inclusive, uma união conjunta que deve durar pelo menos 4 anos, o que significa ação conjunta no Congresso Nacional, de partidos que formam determinada federação. Quando você olha uma redução de 30 para 19, isso é muito bom, mas é bom lembrar que há uma artificialidade no que está acontecendo. Não foi um processo natural, seletivo, lógico, racional, em que a sociedade foi inviabilizando a existência de alguns partidos. Não foi isso. O que está acontecendo é um processo artificial que não faz desaparecer os balcões, os caciques. Há uma adaptação que tem, inclusive, como meta a grana, o dinheiro do fundo partidário. Aquele que é uma aberração, que é uma excrescência. Aquele, o fundo partidário. O fundo eleitoral ainda tem a sua justificativa em razão da decisão do Supremo de ter impedido doações de pessoas jurídicas. Elas continuam ocorrendo, já falamos disso aqui, o faz de conta permanece, as empresas continuam doando, o fazem por intermédio de pessoas físicas, ou grandes doadores, ou a multiplicação de doadores, laranjais, né? De doadores, vários e vários CPFs que são utilizados, mas o dinheiro sai do mesmo cofre. E quem recebe sabe que saiu daquele cofre, daquela empresa. Continua tudo igual, mas oficialmente não. Doações pessoais, pessoa física. E há também na legislação que estabeleceu o fundo eleitoral, há distorções. Porque a ideia é, com o fundo eleitoral, o pobre vai ter a mesma condição de concorrer com o rico. O desconhecido com o conhecido. Essa é a ideia. Na prática, não. O dinheiro fica concentrado em algumas candidaturas. Muita gente, inclusive, entra na disputa e não recebe dinheiro. E faz a campanha ali sem recurso. Que democratização é essa da disputa? Os caciques partidários, aqueles que estão lá há muito tempo,
continuam donos da grana, dos recursos. E o que chega pela primeira vez à disputa, a não ser que ele tenha uma popularidade imensa por uma outra atividade, né? E todo mundo enxergue aquela candidatura como puxadora de votos, aquela história toda. Agora, o fundo partidário não. O fundo partidário não tem justificativa, não tem base moral, não tem base conceitual, é um assinte, é um deboche. E cada explicação que é dada a favor do fundo partidário é um deboche, é um assinte, é um desrespeito. Mas o fato é que é muito dinheiro. Menos do que o fundo eleitoral. Mas o fundo eleitoral é de 2 em 2 anos. E nas disputas nacionais de 4 em 4 anos. O fundo partidário pinga todo ano. E é muito dinheiro. Então, os partidos que olharam para a realidade eleitoral que tem, para as perspectivas que alimentavam em relação à eleição, para a legislação, para as normas de distribuição do dinheiro do fundo partidário, chegaram à seguinte conclusão: temos de buscar uma fusão. Que seja uma federação, que seja uma fusão de fato, um novo partido. E até partidos relativamente grandes. Ou alguém acha que foi a afinidade programática, ideológica, as mesmas propostas para o país, os mesmos diagnósticos para os problemas nacionais, que uniram DEM e PSL. Aliás, quais eram os diagnósticos do PSL? Quais eram as propostas do PSL? Que soluções ele defendia para os problemas nacionais? Qual era a ideia central da existência do PSL? Alguém sabe? O DEM, então, uniu-se a essa ausência de bandeiras propostas e o próprio DEM. Que, claro, mais antigo, filho do PFL, que era filho do PDS, que era filho da Arena. O DEM tinha uma história, mas fazia de conta que era um partido liberal. Fazia de conta que era um partido que defendia a liberalização econômica, liberal no sentido brasileiro e europeu, não no sentido que eles usam nos Estados Unidos, que a palavra liberal é usada lá para aquilo que no Brasil, lá também, chamam de progressistas, né? Os movimentos progressistas. Aqui, liberal, no sentido econômico, era, em tese, o cerne da existência do DEM. Uma cascata. Nunca foi. Nenhum compromisso, nenhum passo nessa direção, nem na direção oposta, nem coisa alguma. Então, se uniram. Por que se uniram? Por causa da grana. A grandeza de uma agremiação política significa mais dinheiro público, mais dinheiro do povo. Então, esses movimentos que levaram à redução significativa do número de agremiações, na verdade, está ligado a movimento em busca de mais recurso e de mais poder. Não é só dinheiro, é poder político, capacidade de influenciar governos, pressionar governos, encantoar governos, capacidade de obrigar governos
a querer aproximar-se daquele partido, a precisar daquele partido. Isso é poder político e isso é poder econômico. Isso tem rendimentos partidários, mas também pessoais. E as agremiações deram início a uma temporada de fusões. Tem mais uma aí. Na última sexta-feira, o Solidariedade e o PROS decidiram se unir, se fundir, formar um novo partido, mas o nome será mantido. Solidariedade. Desaparece o PROS. Isoladamente, os dois perderiam a verba do fundo partidário e tempo de televisão. Aí um olhou para o outro. Opa, tá aqui a solução. Somos dois que caminham para a fila dos desabrigados, dos que não terão dinheiro do fundo partidário, tempo de televisão. Se virarmos uma coisa só, um partido só, teremos o fundo partidário, teremos dinheiro e teremos tempo na televisão. E aquela propaganda chata pra burro, que eles fizeram voltar, né? Que não tem a ver com a propaganda eleitoral. É a propaganda partidária, que voltou ao rádio e à TV, tinha desaparecido, mas nesses retrocessos típicos do Brasil, houve retrocessos na legislação, inclusive com o retorno do fundo do programa partidário com dinheiro público. É tudo com dinheiro público. O que assusta os líderes dos partidos é a possibilidade de perderem acesso ao dinheiro público. Então, teremos aí o Solidariedade fortalecido, né, com o PROS. O nome será mantido. Os nomes, aliás, Podemos, por exemplo, é uma repetição de um Podemos que há na Espanha, mas não tem nada a ver um com o outro, né? É porque é a propaganda, é o marketing, né? É um nome fácil, as pessoas guardam. Podemos, Avante, Cidadania, Solidariedade. E Solidariedade remete, inclusive, ao movimento do Solidarnosc, né? O Solidariedade polonês, que foi importante como foco social e trabalhista de pressão contra a ditadura do Partido Comunista Polonês, quando a Polônia era ali um dos satélites da União Soviética, que fazia parte do Pacto de Varsóvia. E o Lech Wałęsa, que depois foi presidente polonês, surgiu como líder dos estaleiros de Gdansk. Né? E o Solidariedade era um movimento. E é um nome muito forte. Então incorporam. Mas não há... Você não liga o nome à pessoa. Sabe como é que é? Você não liga o nome às ideias. Se é que há ideias. Um dos líderes do Solidariedade é o Paulinho da Força. E você tem ali muita gente que nada tem a ver com a trajetória do Paulinho da Força, as ideias do Paulinho da Força. Mas isso não importa. A união, a fusão não se dá por afinidade ideológica, por afinidade de ideias, de conceitos, de propostas, ou por uma luta comum, ainda que momentânea, temporal. Não é isso. É o funcionamento da coisa. É o funcionamento daquilo que permite acesso a dinheiro público, via os fundos partidário, eleitoral e, claro, tempo na televisão. O jornal O Globo fez um levantamento levando em conta as 3 federações formadas. Uma tem PT,
o Partido Verde, o PCdoB, PSDB Cidadania, que foi o primeiro movimento do PSDB, e Rede PSOL. Né? 3 federações, PT, PV, PCdoB, a primeira. PSDB Cidadania, a segunda. Rede PSOL, a terceira. E PSDB Cidadania, por exemplo. O que é o Cidadania? Também há um partido com um nome semelhante na Espanha, mas que não tem nada a ver com esse Cidadania. Nada. O Cidadania do Roberto Freire, que antes era o PPS, que foi ali um partido que começou inclusive com aqueles que saíram do antigo PCB em naufrágio. Hoje é um PCB refundado hoje, né? E ao PCdoB. Aliás, durante décadas conviveram ambos aí com diferenças, né? Em certo momento um era stalinista, o outro não, mas ambos detestavam o trotskismo. Em certo momento um era maoísta, o outro pró-soviético. Em certo momento o outro era pró-Albânia, o outro continuava pró-soviético. E um é dissidência do outro. Mas agora você tem um novo PCB. Mas o PCB antigo, ele chegou ali a um momento existencial, crítico e patético, né? Quando os caras inviabilizam a permanência do Luiz Carlos Prestes no partido. Imagine o Roberto Freire inviabilizando a permanência do Luiz Carlos Prestes no Partido Comunista. E o Roberto Freire hoje está aí, o líder do Cidadania, um veterano. Está nessa estrada aí desde a década de 60. E agora está unido ao PSDB. É uma salada, né? Que tem um pouco a ver com os nossos tempos, né? Onde alguns conceitos se perderam e as coisas ficam diluídas, misturadas, combinações estranhas, paradoxais. Mas com essa fusão aí, de Solidariedade e PROS, serão 18 representações na Câmara. 6 partidos, neste ano, conseguiram eleger deputados, mas não passaram nos critérios de cláusula de barreira. PSC, Patriota, Solidariedade, PROS, esses dois se unem, o Novo e o PTB, que é um partido trabalhista que não é trabalhista. Já foi, não é trabalhista, não tem nada a ver com trabalhismo hoje, o PTB. E eles não terão acesso ao fundo partidário a partir do ano que vem. Por isso, a maioria já deu início a tratativas para se unir a outras agremiações maiores. Então, é o que está acontecendo. Nós sempre dissemos aqui, há um número exagerado, absurdo de partidos políticos. Né? Na Espanha isso aconteceu depois que o Franco morreu. E logo em seguida, com o fim do franquismo e a redemocratização da Espanha, apareceu um caminhão de partidos. Um caminhão. Só que sem essa mamata toda. Então, quem não conseguia aceitação na sociedade, quem não conseguia eleitores, quem não conseguia que parte significativa da sociedade percebesse afinidades com aquele partido e passasse a apoiá-lo, quem não conseguia isso, não tinha como sobreviver. E aí, houve uma diminuição natural, uma seleção no número de partidos na Espanha. Até que ficou um número racional, embora agora outros tenham surgido, porque novas situações aparecem, novos desafios, etc., e novos partidos acabam surgindo com gente que percebe que há um vácuo, que está faltando um partido que defenda ideias que surgiram para problemas novos da sociedade. Mas aquele caminhão de partidos que surgiu na redemocratização da Espanha, ele foi sendo
inviabilizado pela própria sociedade. Mas se você tem dinheiro público compulsoriamente colocado à disposição dos partidos, eles não precisam de apoio. E aí, quando vem uma cláusula de barreira, se você não tiver um percentual tal de eleitores, você está fora do bolo, mas aí você abre a possibilidade. Eles, na legislação, abriram a possibilidade dessas fusões ou federações, e aí não deu outra. Eu aqui vou ficar sem grana, você também. Mas se a gente junta aqui os trapos, vamos ter direito à grana do fundo partidário e a tempo de televisão. Por que não? Não interessa o que você pensa, o que eu penso. Isso é bobagem, isso é pormenor. Então, a diminuição é bem-vinda, né? Racionaliza um pouco as coisas. Mas não muda nada. Não muda nada. Só mudará quando houver uma redução provocada pela própria sociedade. E não uma adaptação para que todo mundo continue com dinheiro público no bolso. Ronald.